Olá, me chamo João Vitor Soares, sou bolsista no projeto de pesquisa Leituras do Drama Contemporâneo e hoje vou apresentar para vocês o trabalho Podcast Falando em Drama, meios de difusão da pesquisa em dramaturgia. O trabalho vislumbra refletir brevemente sobre o uso de podcast para a divulgação da pesquisa e destaca o alcance desse meio de comunicação para públicos externos à academia. O podcast conta atualmente com 15 episódios. E um episódio de apresentação. Todos eles estão hospedados na plataforma Spotify. Entre as principais referências com as quais o trabalho dialoga estão 3 artigos que eu escolhi conjuntamente com a minha orientadora, que são Projeto Metacast, o uso do podcast como ferramenta de ensino-aprendizado, Educação em tempos de pandemia, o uso da ferramenta podcast como estratégia de ensino, e a geração podcasting e os novos usos do rádio na sociedade do espetáculo e do entretenimento. O processo de criação do podcast se deu em algumas etapas. Primeiramente, aconteceu a escolha individual do autor que cada participante desejava pesquisar para o seu episódio. A escolha foi livre, mas foi pedido que fossem selecionados dramaturgos cuja produção estivesse localizada a partir das últimas décadas do século XX. Os nomes elencados foram apresentados ao grupo para evitar que se repetisse. Em seguida, ainda individualmente, produziu-se um roteiro do que seria falado. A estrutura seguiu sempre a mesma lógica. Leitura de um trecho de texto teatral do autor, seguido de explanação breve sobre ele e sua obra. Os roteiros eram sempre repassados à coordenadora para revisão e sugestão, e assim aprovados, eram gravados pelos estudantes, valendo-se da ferramenta que cada um dispunha, no caso, os nossos celulares. A etapa seguinte ficou a cargo dos bolsistas do projeto, que no caso sou eu, mais minha colega Milena Vaz, que recebíamos os áudios brutos e realizávamos o tratamento do áudio e a edição. A nossa coordenadora propunha, por fim, um cronograma de postagem dos episódios e implementava-se a divulgação nas redes sociais. A execução do podcast surge especificamente com a ideia e o desejo de divulgar o trabalho de alguns autores dramáticos e fazer com que as pessoas os conheçam, ainda que nos breves minutos de áudio. Para que depois disso, se for do interesse de cada um que escutou, busque-se maiores informações sobre os autores, criando assim uma rede de conhecimento. A partir dos pontos abordados pelos autores que auxiliaram esta pesquisa acerca do podcast e suas possibilidades, evidencia-se que atualmente, ainda mais durante a pandemia de Covid-19, essa mídia de entretenimento e comunicação é um valoroso veículo para o aprendizado. Nesse sentido, a propagação do objeto de pesquisa do grupo, através do Falando em Drama, é um propulsor para uma democratização do acesso. A gente conseguiu observar ainda, através dos dados disponibilizados pela plataforma Anchor, uma média de 21 reproduções de cada áudio. O índice até parece baixo, mas é satisfatório a nós, os proponentes, considerando tratar-se de conteúdo literatura dramática que não recebe divulgação massiva no país e que foi executado sem investimento direto em marketing. Ele representa, portanto, o início de um percurso para difusão externa na academia, e vale frisar o fator de expansão do território. As reproduções ocorreram não apenas no Brasil, mas também em outros países. O outro diferencial dessa ferramenta é que o Leituras consegue alcançar muitas vezes os próprios autores que estão sendo tratados em cada episódio, repercutindo numa troca direta do grupo com aquele que foi pesquisado e, de certa forma, admirado pelos alunos, além de construir material futuro para o uso em outras atividades, tais como oficinas. Por fim, Hershman e Kishinevsky, autores de um dos artigos utilizados, destacaram que a audiência de podcast, tanto em ambiente privado como público, vinha crescendo expressivamente. O artigo data de 2008 e de lá para cá isso se confirmou, durante a pandemia, inúmeros programas nesse formato se propagaram. O podcast Falando em Drama se soma a essa tendência e, no que concerne à difusão da pesquisa, cumpre seu papel, estimulando e disseminando saberes na área da dramaturgia. O veículo de informação de rápido consumo torna-se um aliado ao aprendizado daqueles que se sentem interessados pelo tema, proporcionando um pequeno panorama de nomes relevantes da literatura dramática.
E pode resultar também em diálogos com os autores que acessam esse material. A respeito do seu avanço territorial, a ação não somente desbrava novas estradas para além de Pelotas, como decola a outros países. E a perspectiva do grupo é de, com certeza, continuar falando em drama. E a perspectiva do grupo é seguir com Falando em Drama ou outros podcasts, buscando novos autores, outros conteúdos e formas diversas de se apresentar e discutir a dramaturgia na atualidade. Tão necessário, né? E agradeço então aqui a atenção de todos. E eu desejo um ótimo dia. Muito obrigado.